Olá pessoal, estamos de volta para a gravação de mais uma videoaula, certo? Dessa vez nós vamos estudar o assunto chamado polígonos. E os polígonos nós vamos defini-lo da seguinte maneira. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, compostas apenas por segmentos de retas que não se cruzam. A palavra polígono ela é de origem grega e ela significa poli, significa muitos, e gono significa ângulos. Então, professor, como é que eu vou poder diferenciar o polígono de um não polígono? É simples. Aqui do nosso lado de cá, nós temos os polígonos, figuras que representam polígonos. E do outro lado, meu lado direito, esquerdo de vocês, ali está o lado chamado, ou as figuras chamadas de não polígonos, certo? Então, polígonos, figuras geométricas planas. Por que planas? Porque se a gente colocar em uma posição, em um lugar plano, ela não se movimenta, ela fica fixa, certo? Em qualquer posição que a gente coloque, vertical ou horizontal, ela vai ficar sempre fixa. Mas os não polígonos, eles podem se movimentar, a depender da superfície. E fechadas por quê? Porque elas foram abertas em um ponto e elas fecharam no mesmo ponto que foram abertas. Elas não podem ter nenhuma abertura mínima, certo? São compostas por segmentos de reta, ou seja, mais de uma reta, que não se cruzam. Por que, professor, não se cruzam? Porque se cruzar, deixa de ser polígono, passa a ser não polígono e qualquer outra situação que não diz respeito aos polígonos, certo? Então, nós temos aqui polígonos. Aqui eu tenho, eu posso chamar aqui de vértice A, vértice B e vértice C. Então, o que foi que aconteceu? Dessa linha daqui do A, do ponto A, ele saiu, ligou e chegou no B. Do B, ele ligou e chegou no C. E do C ele ligou e chegou lá no A. Então, ou seja, a figura ela abriu e ela fechou no mesmo lugar, certo? E aqueles que são não polígonos, eles são chamados dessa maneira porque eles têm uma curva ou eles podem se cruzar. Aqui, por exemplo, a gente tem um símbolozinho do coração, um desenhozinho do coração, que tem uma curvinha aqui e outra curvinha aqui. Então, ou seja, já é não polígono. Aqui nós temos outra figura que parece uma almofadazinha, um travesseirozinho, né? E aqui também ele faz uma curvinha, em algum lugar. Então já não pode ser o polígono também. Esse aqui ele começou bem, retinho, 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 retinho aqui. Aqui também chegou aqui, ele fez uma barriguinha. Então, ou seja, ele fez uma curva. Por isso que é chamado de não polígono. O círculo, a bolinha, como a gente fala. E ali nós temos um trevo de 4 folhas, né? Aquele trevo também é não polígono porque ele faz curva nas suas folhas, certo? Professor, mas se nós tivéssemos um desenho como esse aqui, seria polígono ou não polígono? Não polígono. Por quê? Porque ele se cruza e os polígonos não podem se cruzar de jeito nenhum, certo? Professor, e se a gente tivesse um assim, Não polígono, porque ele não fechou. Observem que aqui ficou uma aberturazinha mínima, mas ficou. Se ele fechasse totalmente, agora sim ele é um polígono, porque ele não fez curvas, ele está formado por semi-retas e ele começou e fechou no mesmo lugarzinho, ok? Então vamos adiante. Aí agora a gente tem os elementos que constituem o polígono. Esses elementos são quem? São 3 apenas: os vértices, os lados e os ângulos. Então nós vamos observar nesse desenho que temos aqui, Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a gente observar. Nós temos o vértice, são os pontos de encontro de 2 segmentos. Então, ou seja, eu vou chamar aqui esse pontozinho aqui de vértice A, esse outro, essa quinazinha aqui, de vértice B, esse outro, deixa eu melhorar, vértice A aqui para ficar na sequência daquele lá. Vértice B, vértice C, vértice D, vértice E e vértice F. Ou seja, vértice, ponto de encontro de 2 segmentos. Ele saiu de um lugar, ele saiu de outro lugar, e quando eles se tocaram, nesse lugar que eles se tocaram aqui no meio, formou um vértice, certo? Ou seja, uma quinazinha, um ponto de encontro. E os lados, professor? Os lados são as medidas que vai de um ponto, de um vértice ao outro, vértices consecutivos, seguidos. Então, saiu do A e chegou no B. A gente tem, lados, vértices
e ângulos, certo? E além dos ângulos, nós vamos ter também as diagonais. Ó, 4 elementos que formam um polígono. Vértices, lados, ângulos internos e externos, que podem ser considerados um só. E o quarto elemento, as diagonais, certo? Então vamos lá. Vamos entender cada um deles. Vértices. Ponto A, ponto B, C, D, E e F. Então vou dizer assim, ó. Vértice, aí coloco um acento circunflexo, ou melhor, desculpem. O vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E o F também. Ali são os vértices. Não é as vértices não, viu, pessoal? São os vértices, masculino. Aí nós temos os lados. Medidas dos lados. Do A até o B eu vou chamar de segmento AB. Aí eu coloco um tracinho em cima. Esse tracinho significa segmento AB. Saiu do A e chegou no B. Professor, mas eu podia fazer o B primeiro, depois o A e colocar o tracinho? Pode sim, tá certo. E aí o próximo segmento, saiu do B e chegou no C. Então, ó, B, C. E o tracinho em cima, não pode esquecer esse tracinho. Do C para o D, outro segmento, ó. Do D para o E, outro segmento. E do E para o F, ó, E até o F. Outro segmento. Depois, do F até o A para fechar o polígono, outro segmento, certo? E aí nós temos os lados, certo? E agora os ângulos. Os ângulos, sim, agora sim, vão ser, já que não veio identificando aqui dentro, ó, interno, e do lado de fora, externo, e do lado de fora, também externo. Já que não vieram identificando nem dentro nem fora, a gente vai fazer o seguinte. O de dentro, a gente vai chamar de ângulo. Vou fazer o seguinte, vou colocar alguns valores aleatórios, só para dar uma ideia para a gente, ó. Valores ou letrinhas que simbolizam esses valores. Podem ser letras também, letras gregas. Então, vou chamar de alfa, vou chamar de beta, vou chamar de gama, vou chamar de ômega, vou chamar de psi, letras gregas, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? E aqui eu vou chamar de lambda. Pronto, letras gregas. O que é que eu vou fazer agora? Vou identificar esses ângulos. Então, os ângulos eles vão ficar dessa maneira. Ó. Deixa eu apagar aqui para a gente organizar melhor. Então, os ângulos, tem mais espaço, né? Ângulos. Nós temos ângulo alfa, ângulo lambda, ângulo psi, ângulo ômega, ângulo gama, ângulo beta e só. Temos 6 ângulos, certo? Esses são os ângulos internos. Professor, e os ângulos externos? Deixa eu colocar o nome aqui, internos, para a gente diferenciar um do outro. Ângulos internos. E agora os ângulos externos. Vamos lá, ângulos externos. Eles vão ser representados pelos vértices, porém, os vértices vão receber um acento circunflexo, que representa a palavra ângulo. Então, vértice A, eu vou dizer aqui, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F. Então, ou seja, eu vou ter os meus ângulos representados com acento circunflexo, certo? Então, vértices são os pontos, são as letras maiúsculas, ponto de ligação entre dois segmentos. Lados, quando a gente tem dois vértices que vão se unir, um vai sair e vai encontrar o outro, vai parar onde o outro está lá estacionadozinho. Ângulos internos nós temos os valores que vão estar aqui dentro, 30 graus, 40 graus, 17 graus, 93 graus, 100 graus, depende do valor em graus que vier escrito para a gente dentro da figura, dentro do polígono. Se não vier, representamos com letras do alfabeto grego ou até mesmo com letras com acento circunflexo, a depender se for interno ou externo, tá certo? E nós temos as diagonais, para finalizarmos, os elementos que constituem o polígono. Então, os elementos que constituem, vamos lá. Diagonais. A diagonal, ela vai ser o segmento que a gente vai ligar de um vértice para o outro não consecutivo. Por exemplo, se eu podia ligar do vértice A para o vértice B, de jeito nenhum. Por quê? Porque eles são seguidos, são consecutivos.
Eu podia ligar do A para o F? Também não, porque eles são seguidos. Embora as letras não sejam letras vizinhas no alfabeto, na ordem do alfabeto, mas elas estão ó, na mesma semi-reta. Mas se eu ligar aqui ó, do A para o D, agora eu tenho uma diagonal, porque ela passou por vértices não consecutivos, certo? Então eu tenho a diagonal ó, AD, vou representar com segmento também de reta em cima, um tracinho, ou DA. Professor, só tem um, é? Não, tem vários. Nesse daqui tem vários. Ó, temos outro segmento de reta que está aqui, ó. Outro segmento, não, desculpem. Outra diagonal EC, ou CE, tanto faz. Temos outra aqui, ó, saiu do E e foi para o B. Então, diagonal EB, ou BE, tanto faz. Diagonal FC, então FC ou CF, certo? Nós vamos ter várias diagonais. Professor, várias quantas? Então, a gente tem que ligar de um vértice para o outro não consecutivo. Professor, se fosse um polígono que tivesse mais vértices ainda, tipo um icosaedro, que é o polígono que tem 20 lados, a gente tem que fazer essas ligaçõezinhas várias vezes? Não, mais na frente no assunto, a gente vai ver que existe uma fórmula para calcular quantas diagonais existem naquele polígono. Então, ou seja, vai evitar da gente fazer essas retinhas aqui marcando e ligando, quando for uma figura mais difícil. Professor, se for uma figura como essa, que é facinho de fazer, calcula do mesmo jeito pela fórmula, certo? Então, ou seja, a gente vai ter menos trabalho porque a gente vai direto na fórmula, vai ganhar mais tempo, vai ser mais rápido e vai acertar de primeira. E aqui a gente corre risco de esquecer algum fazendo dessa maneira, certo? Então, foram os elementos que constituem o polígono. Quantos são? São 4. Vértices, lados, ângulos e diagonais. Os ângulos eles se dividem em duas situações, internos, dentro do polígono, e externos do lado de fora do polígono, certo? Então, vamos adiante. Aí nós temos agora os tipos de polígonos. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor da gente visualizar e entender. Vamos lá. Tipos de polígono. Vamos lá. Tipos de polígono. Aí nós temos o polígono, ele pode ser convexo ou não convexo. O polígono convexo, ele vai ocorrer quando, professor? Quando a gente unir, quando a gente ligar dois pontos quaisquer de qualquer parte do desenho do interior do polígono e esse segmento traçado ele não interceptar, ele não passar por cima do contorno. Ele pode ir de um canto para o outro, mas não pode passar por cima dessas linhazinhas que são ó, os lados que vão contornar e formar o polígono, certo? Aí aqui nós ligamos, ó, ponto A ligou para o ponto B. Então, esse segmento de reta que foi ligado, essa linhazinha que nós fizemos, ela não ultrapassou os limites do desenho, ela ficou totalmente interna, dentro do desenho, dentro do polígono. Professor, se ligasse daqui para aqui, podia pertinho? Pode. Então, ligou, ó, digamos que aqui é o C e aqui é o D. Ligou. Ele não saiu dentro do desenho, então ele está interno, ele é um polígono convexo, certo? Professor, se eu ligasse agora, ó, daqui para cá, assim, maior, podia? Pode. Ele também não saiu, ó, vou chamar de MP, segmento MP. Não saiu da dentro do polígono. Professor, se eu ligasse de um pontinho, ó, do contorno para outro pontinho qualquer do contorno, eu chamo, vamos supor aqui de R e S. E agora, professor, ele é convexo? Sim, porque ele só tocou no contorno, ele não passou, ele não ultrapassou o limite do contorno. Ele não saiu de dentro do desenho, certo? Dentro do polígono, melhor dizendo. Já o polígono não convexo, o que é que vai acontecer? Ele, quando a gente for unir esses dois pontos quaisquer, um pedacinho dele vai sair de dentro do desenho, então, do polígono. Então, ali aconteceu, nós temos um polígono, ligamos do ponto A, chamamos aqui de ponto A, ó, ponto A, e aqui o ponto B. E quando foi ligado do ponto A até o ponto B, olha o que aconteceu, pessoal, ó. Esse pedacinho daqui ficou todinho, ó, do lado de fora do polígono, e não pode acontecer. Se acontecer isso, ele se chama polígono não convexo. E se não acontecer, ele se chama polígono convexo, certo? Se sair um pedacinho que seja pequenininho ou maior, grande, tanto faz, basta dizer, saiu dentro do desenho, agora é não convexo, certo? Vamos adiante. Aí nós temos agora a nomenclatura dos polígonos. Professor, o que é que significa nomenclatura? Então, nomenclatura vem da palavra nomes. Então, os nomes dos polígonos, certo? De acordo com o número de lados, os polígonos recebem nomes especiais. Vejamos a tabela a seguir.
Professor, só são esses que estão na tabela? Não, existem vários, só que esses são os mais utilizados na matemática, certo? Então vamos lá. Quando o polígono tiver 3 lados, ele vai se chamar triângulo. Quando o polígono tiver 4 lados, agora ele se chama quadrilátero. Quando ele tiver 5 lados, pentágono. Quando ele tiver 6 lados, hexágono. E quando ele tiver 7, professor, heptágono. Quando ele tiver 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 13, tridecágono. 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. 16, hexadecágono. 17, heptadecágono. 18, octadecágono. 19, eneadecágono e 20, icoságono. Aí só tem 2 que vão mudar o iniciozinho do nome dele. Observem só. 3 lados, triângulo, certo? 4 lados, quadriláteros. Mas se a gente observar, a partir do polígono que tem 5 lados em diante, até o que tem 20, eles agora terminam com a palavrinha gono. Gono quer dizer o que mesmo? Lados. Então a gente tem, ó, penta, quer dizer 5, então 5 lados. Hexa, 6 lados. Hepta, 7 lados. Octo, 8 lados. Enea, 9 lados. Deca, 10 lados. Decágono. E observe agora também outra situação. Aqui nesse decágono, no dodecágono até o eneadecágono, eu coloquei com 3 cores diferentes. Para chamar a atenção de vocês o quê? Que ele tem 3 combinações. Ó, primeira combinação, vamos analisar. Número 1. Deca não é 10, 1 mais 10. E gono quer dizer lados. Então, ou seja, nós temos aqui 11 lados. E esse daqui, professor, vou dar um pulão, repare só. Penta, 5 mais deca é 10. Então, nós temos 15 lados. Então, assim vai, certo? Eles têm o finalzinho, a terminação deles terminada com a palavra gono. Então, gono quer dizer lado. Só não tem os 2 primeiros, ó. Triângulo e quadrilátero são os 2 que não tem. Os demais todinhos terminam com gono, certo? Professor, e esse icoságono? Vamos lá. Icosa quer dizer 20. E lados, gono. E esse, professor, ó, esse daqui parece com esse, ó. Concordo, mas vamos entender uma coisa, ó. Octo e octa. Diferente, certo? Octo, 8. Octa, 8 e mais o 10 para virar os 18, certo? Então, octo, octógono. Octa vem de 18, certo? Não podemos esquecer para não confundir os dois. São parecidos, a gente não pode atrapalhar, tá bom? Vamos adiante. Aí nós temos agora, aqui, os polígono regular, a definição do polígono regular. O que é o polígono regular? O polígono regular vai ser todo o polígono que tiver todos os lados e todos os ângulos internos congruentes. Todos os lados. Eu coloquei aqui 3 figuras, 3 polígonos. Esse polígono daqui, vamos analisar quantos lados ele tem para a gente já ir treinando, ó. Daqui até aqui. Vou chamar de vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, vértice F, vértice G, vértice H, vértice I. E agora observe o que eu vou fazer. Eu vou contar quantos lados tem esse polígono, para a gente já saber, já ir treinando o nome deles. Vamos lá. Daqui para aqui eu tenho um lado. Esse lado daqui, ó, se chama 1 por enquanto. 2 lados. 3. 4 lados, ó. 5 lados. 6 lados. 8 e 9 lados. Qual é o nome desse polígono? Ele se chama eneágono. Certo? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos identificar tudo que foi falado aqui nessa frase, ó. Polígono regular, aquele que tem lados, todos os lados e todos os ângulos congruentes, com medidas iguais. Então vamos lá. Esse lado do A até o B está medindo 2. Do B até o C também está medindo 2. Do C até o D também mede 2. E do D até o E também é igualzinho. Do E até o F, do F até o G, do G até o H, do H até o I. E do I para fechar o desenho até o A também mede 2. Cada uma dessas medidas vale 2. Então, seja todos os lados, ó, todos os lados congruentes. Congruentes quer dizer iguais, certo? Vamos gravar esse nome que ele é muito importante, certo? Para a gente melhorar até nosso vocabulário na matemática. Senão a gente tem que ficar falando só igual toda hora
E a gente tem que aprender palavras novas, certo? Vamos lá. Aqui nesse de baixo nós temos um polígono que tem, ó, vou chamar aqui, ó, de P, vértice Q, vértice R e vértice S. Então eu tenho um polígono que tem, ó, um lado, que é essa medida daqui, 2 lados, 3 lados e 4 lados. O nome desse polígono é quadrilátero, certo? Quadrilátero, que tem 4 lados. E agora, professor, quem são as medidas dele? Vamos lá? Medidas do P até o Q, 2,28. Do Q até o R, também 2,28. Do R até o S, igualzinho, 2,28. E do S até o P, também 2,28. Ou seja, as medidas são iguais. Mas e os ângulos internos, professor? Daquele que você não falou e desse que você também não falou. Vamos analisar? Bora lá. Daqui nesse pontinho A, nós temos um ângulo interno que vale 140 graus. Nesse pontinho que é o vértice B, outro de 140. Nesse do C, outro de 140. No D, outro de 140. E se a gente observar, todos eles têm 140 graus. Cada um deles. E esse aqui, professor, que não está anotado. Vamos lá. Quando não está anotado, mas vem um quadrinho, esse quadrinho ele vem com um pontinho dentro. Ele se chama ângulo reto, ou seja, ângulo que possui 90 graus. Certo? Então, um ângulo de 90 graus, outro de 90, mais outro e mais outro. Certo? Então, aí confirmamos já, ó. Todos os lados iguais, todas as medidas desses são 2. Todos os ângulos internos iguais, todos os ângulos estão aqui dentro, cada um no seu vértice, vale 140 graus cada um. E esse, professor? Todos os lados, medidas também igual, ó, 2,28 em todos esses lados desse quadrilátero. E os ângulos internos? Cada um deles mede 90 graus. Professor, e aquele último lá? Vamos contar para saber o nome dele, para já ir treinando a nomenclatura, né? Ó. Daqui, vou chamar, ó, de T, vou chamar de U e vou chamar de V. São os vértices. Tio, mas podia ser letras diferentes, então, para colocar no lugar desses vértices? Pode, só não pode repetir a mesma letrinha e não pode colocar a letra minúscula, tem que ser maiúscula. Minúscula a gente faz em representação de retas. Pontos e vértices são letras maiúsculas, certo? Então, vamos lá. Aí a gente tem, ó, vértice T, vértice U e vértice V. Então, daqui até aqui eu tenho um lado, daqui até aqui eu tenho mais um lado, daqui até aqui eu tenho um outro lado. Então, eu tenho 3 lados, esse polígono nosso se chama triângulo, certo? E aí, agora, o que vai acontecer nesse triângulo? Eu vou observar os ângulos internos para ver se eles são iguais, para fazer jus ao que está dizendo aqui no polígono regular, para ver se realmente está falando a verdade ou se está mentindo. Então, ó, os lados já confirmamos. O ângulo no vértice T ele vale 60 graus. No vértice U, também 60. E no vértice V, também 60. Então, confirmou tudo que a gente falou agora. Tá certo? Então, o polígono regular vai ser o polígono que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes. Congruentes também quer dizer o quê? Mesma medida, igualzinha, não muda. Certo? E aí vamos para a próxima parte. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente continuar e aprender mais e mais. Vamos lá. Aí nós temos o perímetro de um polígono. A parte mais fácil do assunto é essa, galera. Por quê, professor? A mais fácil? Não que as outras sejam difíceis, é que as outras a gente tem que gravar alguns conceitos, prestar um pouquinho mais de atenção. E nessa daqui do perímetro, o que vai acontecer? O perímetro, ele diz aqui, ó. O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados. Resumindo, ô professor, essa frase toda está difícil. Resumindo, perímetro, somar dos lados. Só somar. Só somar. Então vamos lá. Exemplo. Calcule o perímetro do quadrilátero com lados medindo 2 centímetros, está aqui, ó, 2 representado, 3 centímetros, está aqui representado, 5 centímetros e 6 centímetros, conforme a figura a seguir. Professor, mas não falou os vértices, a gente precisa colocar, se quiser, se não quiser, a gente sabe que é 4 lados, que a questão já falou, ó. E mesmo que não soubesse quantos lados ele tinha, era só somar. Então, ó, vou chamar de vértice A, vou contar agora, subindo aqui, vértice B, vértice C e vértice D. Professor, podia pular, em vez de botar o D, podia botar vértice G? Pode, mas não tem que ser na ordem alfabética não, esses vértices, não necessariamente, certo? Então, vamos lá. Eu tenho, ó, um lado, 2 lados, 3 lados e 4 lados. Então, já confirmei. Se eu quisesse tirar a dúvida, eu ia fazer essa verificação.
Mas eu já sei que é um quadrilátero, então a questão está pedindo para a gente somar, calcular o perímetro. Então, o perímetro eu vou fazer isso, ó. Vou representar pela letra P minúscula e vou representar os lados. Lado AG. Então, ó, AG. Tracinho em cima que é o segmento, mais porque ele manda, ó, somar. Então, esse daqui eu já anotei, ó, por enquanto. GC. Então, vou aqui, ó, GC. E o tracinho em cima do segmento. E vou somar porque ainda tem mais. Então, já anotei esse também. CB. CB. Professor, ao invés de botar CB, eu podia botar BC? Pode, não tem problema nenhum. Porque o BC é a mesma coisa que o CB, só mudou a ordem de visualização. A gente está vendo assim, ó, CB ou BC. É o mesmo lugar, não mudou. E o BA ou AB. Então, mais BA ou mais AB, tanto faz. Professor, e se não vier esses vértices, eu tenho que colocar a letrinha no lugar do vértice? Não, galera, fica mais fácil ainda, mais rápido. É só somar os valores e acabou. Então, vou representar agora, ó. P, perímetro igual. AG, ele vale 3 centímetros, que disse lá na pergunta. Então, ó, 3. Repito mais. GC, GC vale 6. Então, repito 6. Mais. BC, BC ele vale 5. Então, substituo ele agora pelo 5. E o BA, BA ele vale 2. Então, anotei o 2 no lugar dele. Professor, e aquele nomezinho do centímetro, que é a unidade, a gente coloca agora? Não, só na última linha. Na última linha, certo? Então, agora vamos só somar. Ó, somando 3 mais 6 vai dar 9. 9 mais 5 vai dar 14. E 14 mais 2 vai dar 16. E agora coloca que é centímetros que veio na pergunta aí. Finalizamos. Só somar. Tio, mas se não viesse essas letrinhas do vértice, eu tinha que fazer essa linha de cima daqui? Não, vinha direto para essa segunda linha, direitinho, não precisava fazer não. Só coloquei aqui porque vocês podem ver em algum exercício, algum exemplo, já vindo com as letrinhas do vértice, aí vocês colocam desse jeito para não se confundir. Porque aqui foi tranquilo, esse daqui só tinha 4 lados. Mas se fosse um polígono como esse que eu vou fazer aqui agora, observe o que eu vou fazer, ó. Vou criar aleatoriamente, ó. Ó, criei aleatoriamente e agora ficou confuso. Não ia ficar confuso para a gente somar, então por isso que o ideal é a gente anotar as medidas para a gente não se confundir. Vamos contar quantos lados esse polígono tem para a gente treinar a nomenclatura? Vamos lá, ó. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pequenininho aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ele se chama icosaedro, certo? 20 lados. Polígono que tem 20 lados, certo? Professor, mas eu vi um icosaedro que é diferente. Tem vários formatos, esse de acordo com o desenho que vai vir para a gente, polígono. Então, o formato de um polígono tem que ser sempre o mesmo fixo, não. Ó, quadrilátero, 4 lados. Esse quadrilátero também não podia ser, ó, um quadradinho? Não podia ser, ó, um retângulo? Também tem 4 lados. Não poderia ser também um trapézio nessa posição, ó. Não poderia ser também um losango, galera, ó. Sou muito bom do desenho não, mas vamos lá, ó. Né? Não podia ser um paralelogramo, ó. Paralelogramo, ó. Então, ou seja, todos eles têm 4 lados, né? Não tem que ser exatamente só um tipo. Vai ser de acordo com a quantidade de lados que a gente vai definir o nome deles, certo? Então, cuidado nessa hora. E aí, nós vamos para a próxima parte do assunto. Para a gente memorizar mais informações e aprender mais. O assunto é bem fácil, né? E a gente só está relembrando, tem coisas que a gente já estudou em outra série e tem coisas que a gente está aprendendo de novidade. Vamos lá. Próxima parte chegou agora, a quantidade de diagonais de um polígono convexo. Vamos lá. Para calcular o número de diagonais de um polígono, utiliza-se a seguinte fórmula: D igual a N
que multiplica n no parênteses menos 3, fechou o parênteses, sobre tracinho de fração e um 2 que não saiu aqui da fórmula. Tem que ter esse 2, se não tiver a fórmula está errada. Foi porque não saiu na impressão, na digitação. Então vamos lá. Exemplo, quantas diagonais apresenta um octógono convexo? Bora lá. Octógono, nome dos polígonos. Octógono tem quantos lados? Octógono. Tem quantos lados? 8. Então, nós vamos fazer isso, ó. N, número de lados, igual a 8. Quantas diagonais? Diagonais a gente representa com a letra D minúscula. Então, ó, tem a quantidade de lados, quero saber as diagonais. Vou substituir na fórmula. D de diagonais igual ao número de lados, que multiplica o número de lados menos 3 sobre, tracinho de fração, 2. Professor, sempre vai ser esses números, essas letrinhas, esse sinal de menos desse jeitinho que está aí, sempre, porque isso é uma fórmula matemática que já foi deduzida, criada por matemáticos antigos e a gente não pode mudar, certo? Que para mudar tem que existir uma coisa chamada postulado, que confirma a mudança ou a criação de novas fórmulas. Então, ou seja, são fórmulas antigas, ninguém mais postula mais, nenhum dos matemáticos atuais, modernos, e eles consideram tudo que foi criado na antiguidade, até os tempos de hoje, que a gente vai levando de ano para ano, certo? Então, vamos lá. D. D quer dizer diagonais, então vou repetir as diagonais que a gente quer calcular ela, a nossa dúvida. N número de lados, tem 8 lados, então 8. Pontinho de vezes, parênteses, pode colocar o pontinho ou não. Se não tiver o pontinho, o número que tiver aqui, não tiver nenhum sinal entre ele e o parênteses, quer dizer que é um vezes. O N é o mesmo N, não mudou, então vai ser 8 de novo. Menos 3 é da fórmula sobre 2. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, vou continuar aqui. D, diagonais, igual. Vou multiplicar o 8 vezes 8 vezes o 3. Poderia fazer isso, mas é mais trabalhoso. Qual é a lógica? A expressão numérica que a gente aprendeu lá no 6º, 7º ano. A gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, repete o 8, ó. Repete também o vezes e dentro do parênteses. 8, que tira 3, ficou 5. Aí não coloca mais o parênteses, certo? Tracinho de fração e o 2 lá embaixo, que é da fórmula. Mas aí agora, professor, eu vou multiplicar o de cima com o de cima, 8 vezes 5, que vai dar 40 sobre 2. E aí pode dividir? Pode. Então, D de diagonal igual. 40 dividido para 2 dá 20. Então, esse polígono que tem 8 lados, que se chama octógono, ele vai ter 20 diagonais. Lembram que lá no início da aula, no segundo slide, ou foi no terceiro, se não me falha a memória, tinha um polígono mais ou menos assim, ó, mais ou menos isso, ó. Mais ou menos assim, não lembro exatamente se era esse igualzinho, mas que ele tinha alguns lados, a gente calculou, ó, uma diagonal, e depois a gente fez outra diagonal, depois ó, outra diagonal, depois outra. Aí imaginem vocês, se esse polígono fosse esse de 8 lados, a gente ia calcular essas 20 diagonais, ia fazer 20 tracinhos ali, a gente ia se perder. Podia esquecer um deles e não pode esquecer nenhum. Então, qual é a ideia? É a lógica da gente usar a fórmula, fazer um cálculo simples, encontrar a resposta correta, evitar fazer essas linhazinhas que são as diagonais para a gente não esquecer nenhuma e não se perder, porque se esquecer uma, errou tudo. E no cálculo, ó, bem tranquilo, galera. A gente substituiu os valores, fez a continha de vezes, a continha de dividir, achou a resposta e acabou. E não erra de jeito nenhum. Só erra se fizer a continha de menos errado aqui, ou se multiplicar errado ou se dividir errado. Só erra nessas condições. Tirando isso, a gente dá um show e acerta tranquilamente. Tá certo? Então, vamos lá para a próxima parte. A próxima parte do assunto, agora a gente tem a soma dos ângulos de um polígono. Professor, eu li lá no livro que dizia assim, soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Beleza, é a mesma coisa. É porque lá ele colocou o quê? Para enfeitar um pouquinho mais. Porque a gente já sabe, vai somar os ângulos do polígono, então os ângulos que estão nele, dentro dele. Lá no livro colocou soma dos ângulos internos, as medidas dos ângulos internos. É a mesma coisa, não tem o que mudar, tá bom? Então vamos lá. A soma dos ângulos externos não, gente, internos, viu? Aqui tem um errinho, aqui é um internos, viu? Internos de um polígono convexo é sempre igual a 300... Desculpem, me perdoe, eu que li errado mesmo. Eu li uma coisa pensando em outra. Li a linha de cima pensando na de baixo, vamos lá. A soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre igual a 360 graus. Professor, quem são os polígonos externos? Polígonos que formam quadriláteros, certo?
Entretanto, para obter a soma dos ângulos internos, agora sim, ó, agora vai ser o que eu ia ler que eu ia corrigir ali que estava certo, mas eu corrigi porque me confundi. Entretanto, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono, é necessário aplicar a seguinte fórmula. Chegou mais outra fórmula para a gente. Qual é a fórmula? SI, ó, fórmula SI igual a n, entre parênteses, menos 2, vezes 180 graus. SI significa a soma dos ângulos internos, ou soma dos ângulos do polígono, é a mesma coisa. E o n? N quer dizer número de lados do polígono, certo? Professor, então como é que eu vou calcular? Então vai acontecer o seguinte, ou a questão vai informar para a gente quanto vale a soma, tipo 850 graus, para a gente substituir aqui, ou ela vai dizer n. N é quem mesmo que a gente viu lá na fórmula da diagonal, número de lados, que está até aqui, ó, número de lados do polígono, certo? Então vamos lá. Exemplo. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Polígono que ele falou, qual é o nome? Icoságono. O icoságono tem quantos lados? 20. Então a gente vai fazer isso, ó. Quanto vale a soma? Então, ó, soma SI, soma dos ângulos internos igual interrogação. É a nossa dúvida. Soma dos ângulos internos vale quanto? De um polígono chamado icoságono. Icoságono tem quantos lados? 20. Por isso, galera, a importância da gente saber a nomenclatura dos polígonos, os números, a quantidade de lados e o nome que eles recebem de acordo com a quantidade de lados, porque vai ajudar a gente pra caramba na hora de fazer o cálculo da diagonal e no cálculo da soma. Se a gente não memorizar aqueles nomes, a gente vai ficar confuso e não vai conseguir fazer. E é uma conta bem facinho, né, turma? Então dá para todo mundo, ó, fazer e arrasar, dá um show. Então memoriza lá aquela tabelinha com o nome dos polígonos, que não é difícil, é bem fácil. Ainda botei até coloridozinho, né? Para destacar. Uma parte estava vermelha, outra estava lilás, outra estava preta, outra estava vermelha, para poder destacar e chamar a atenção de vocês dos prefixos, dos sufixos, que vem lá naquelas palavrinhas lá que são os nomes dos polígonos, certo? Então vamos lá. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Então vou pegar a fórmula da soma, ó, SI igual parênteses, n menos 2 vezes 180 graus. Por quê, professor? Porque ele falou, ó, ângulos internos. Se ele falasse externos, externo já está dizendo lá que vale 360, é outra coisa, né? Então vamos lá. Substituindo, ele quer calcular SI, a dúvida, a interrogação, então repetimos SI. N, parênteses, eu repito, n vale, número de lados vale 20, então 20 menos 2, que é da fórmula, repito, vezes 180, que é da fórmula também, eu repetir. E agora, professor? Agora, galera, a gente vai fazer o quê? Lembrando de novo, expressão numérica, primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Então, 18 que tirar, ou 20, desculpem, que tirar 2 vai dar 18. Já dei até a resposta, tá vendo como eu sou bonzinho? Pergunto dando a resposta já para vocês. Então, ó, 20 que tirar 2, 18, vezes 180. E agora a gente vai multiplicar 18 vezes 180. Tio, não sei fazer de cabeça, não. Não tem problema. Quando a gente não souber fazer de cabeça, foi o que eu já expliquei uma vez, a gente vai se aproveitar do nosso caderno, do nosso livro, faz a conta no cantinho, não vai errar, vai provar que sabe e vai treinar a nossa tabuada mental para fazer a conta. Então, vou fazer aqui, ó, 18 vezes 180. Vou pegar o número maior, vou colocar em cima e o menor vou colocar embaixo. Tio, mas se eu colocar o 18 primeiro e o 180 embaixo vai dar errado? De jeito nenhum. Só que a gente arrumou na ordem de grandeza. Quem tem mais ficou em cima, quem tem menos ficou embaixo. Não tem nenhum problema se fizer o contrário. Então vamos lá. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 8, 64, vai a 6, subiu 6. 8 vezes 1, 8. E 8 mais 6 vai dar 14. Aí agora é hora de multiplicar o 1. 1 vezes 0, pula uma casinha, ó, 0. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar nossos resultados, os dois. 0 mais ninguém dá o próprio 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 8, 12, vai a 1. E 1 mais 2 dá 3. 2, desculpa. 1 mais 1 dá 2. E 2 mais 1 dá 3. Então, deu 3.240, como é ângulo? Grau. Somando todos os ângulos que estão dentro desse icosaedro, todos eles somados juntos, vai dar 3.240 graus. Então, não precisa somar somar de 1 por 1, ele já vai direto na fórmula, ó, gasta pouquinho espaço no instantinho, faz e acerta. Beleza? Então, vamos adiante. Aí agora, para a gente concluir,
a gente tem as atividades que nós vamos treinar, certo? Então, atividades treino pra gente praticar, pra gente mostrar que aprendeu, pra gente ficar bem esperto. A gente vai fazer o quê, ó? A gente vai, lá no nosso livro, na página 97, tentar fazer a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Lá na página 98, nós vamos tentar fazer a questão 4, o item A, B e C, apenas esses itens. E na página 99, somente a questão 6, certo? Tenta fazer, treina bastante, olha lá, reassiste a videoaula para poder tirar alguma dúvida que surgir em alguma dessas questões, tá bom? Tira a dúvida no plantão de dúvidas sempre, porque a gente tem lá professores maravilhosos que vão estar esperando vocês para tirar todas as dúvidas. Então tem que entrar lá no plantão, tem que tirar a dúvida, tem que ficar mais esperto ainda do que vocês já são, tá bom? Então obrigado pela atenção de vocês na nossa videoaula. Espero que todo mundo tenha entendido, todo mundo tenha gostado. Treinem bastante, é o que eu peço, certo? Para vocês ficarem mais espertos, como eu disse. Se cuidem, usem o álcool gel, usem a máscara, higienize a mão com água e sabão, com álcool em gel, o que for. Evitar aglomeração para ficar todo mundo bem. Para esse vírus ruinzinho, malvadinho, que está assustando a gente, assombrando a gente, ele ir embora, deixar a gente em paz e a gente voltar para a escola para ter nossas aulas de pertinho com vocês. Dar um monte de abraço e cheio de beijo, certo? Beijão e fiquem com Deus e até a próxima aula.